Olá, gente, continuando nossa lição número 2. Depois de entender um pouco sobre dor, agora vamos entender o que realmente provoca dor excessiva. Né? Por que pessoas têm dor excessiva? Né? Vamos lá. Então, o que realmente provoca dor excessiva? Muitas pessoas pensam, procuram muito na internet sobre isso, e vamos entender de uma forma bem prática e dinâmica. Tá? Dor excessiva é causada quando os nervos do corpo tornam-se muito sensíveis. Como falamos na lição número 1, lição anterior, o nosso sistema de dor é igual ao sistema digestório, ele pode ficar muito sensível a determinadas condições, determinadas exposições, agentes externos, vamos dizer assim. Então, da mesma forma, essa dor excessiva pode ser causada quando os nervos se tornam muito sensíveis. Então, os nervos que produzem dor são células vivas, tá? São células vivas imutáveis, tá? Então, assim como os outros seres vivos, essas células nervosas podem mudar fisicamente, já que são as células. Nossas células são vivas, elas podem sofrer um processo de mudança. Elas podem se adequar, se modificar de acordo com o estímulo que elas sofrem, tá bom? Então, nervos mais sensíveis se acendem facilmente, ou seja, vamos comparar nervos com lâmpadas, né? Então, teremos lâmpadas que se acenderão mais facilmente, como fossem sensores mais sensíveis, e outros nem tanto. Então, isso também acontece nos nossos nervos, se tornam mais sensíveis. Vamos dar um exemplo, né? Bem prático. Normalmente você sentiria dor se uma bola de boliche caísse sobre o seu pé. Isso é uma coisa natural, né? Mas, se seus nervos estiverem muito sensíveis, você pode sentir dor mesmo se uma bola de ping-pong cair sobre o seu pé. Ou seja, uma coisa que não era para causar dor, apenas uma sensação tátil que tocou alguma coisa, de pressão, tá? Não era para sentir dor. Então, um nervo muito sensível, ele pode gerar uma informação de dor apenas como tocado uma bola pequena. Então, essa hipersensibilidade nervosa é algo físico, né? Observável e também, gente, mensurável. Não é algo fantasioso, não. Então, gosto muito de dizer que existe uma chamada dor psicológica. Dor psicológica não existe segundo a ciência. Não existe dor psicológica. Vamos entender sobre isso, entender como o psicológico realmente influencia, tá bom? Então, vamos adiante. Assim, dor excessiva não está apenas na sua cabeça. Tá? A dor excessiva não é coisa da sua cabeça. Tá? É algo real. A dor excessiva simplesmente significa que os nervos se tornam muito sensíveis e estão se acendendo muito facilmente. Então, esse aumento de sensibilidade faz eles dispararem com mais facilidade também. Tá? Então, por que o corpo quer fazer os nervos mais sensíveis? Parece algo estranho. Por que meu corpo quer fazer isso? O que acontece? Acontece a metamorfose nos nervos, como a ilustração da lagartixa e depois da borboleta. Vamos entender melhor, sem complicação, né? Bem tranquilo. Depois de uma lesão ou doença, o corpo quer proteger a área do problema para ajudar a curar aquela região. Então, a dor é uma forma de você proteger. Por exemplo, machucou o pé, torceu, quebrou o pé, teve um ferimento no pé. Então, a dor faz você proteger para facilitar aquele processo natural de autocura, né? Local. Então, isso acontece porque o corpo libera substâncias químicas que tornam os nervos mais sensíveis. Então, quando acontece a lesão naquele local, naquela região, os nervos ficam mais sensíveis através dessas substâncias que o nosso cérebro libera para poder gerar uma proteção local. Então, o objetivo inicial da dor é proteger o local que está com lesão, com dano. Tá bom? Então, isso vai tornando a dor, tornando que a dor venha mais facilmente, fazendo você tomar mais cuidado com aquela determinada parte do corpo, ou seja, o estímulo natural de proteção. Machucou, naturalmente vai gerar um mecanismo de proteção. Então essa é uma reação normal de todo o corpo humano para proteger enquanto ocorre o processo de cura local. Tá? Então a hipersensibilidade protetora nervosa, supostamente, era para durar por algumas semanas, ou seja, enquanto dura essa fase de reparação tecidual, ou seja, uma fase de cicatrização. Por exemplo, você cortou seu dedo, cortou seu pé, você protege seu dedo para ele não sofrer mais. Eu levei um corte no dedo aqui. Eu protejo para não fazer muito isso no dedo, senão eu vou ficar esticando a ferida, machucando mais ou atrapalhando o processo de autocicatrização, de autocura. Então, isso dura durante o processo que está acontecendo, o processo cicatricial, por exemplo. Tá? Então, o processo natural de proteção, o tempo natural de proteção é enquanto
está acontecendo o processo de cicatrização, tá bom? Esse é um exemplo bem prático para a gente. E após passar o processo de cicatrização, o processo de reparação, após o dano tecidual ou machucado, vamos dizer assim, então esse processo de proteção sumir à medida que o machucado está bom. Ele tem que sumir naturalmente o processo de proteção. Mas às vezes algo no sistema de dor pode dar errado. Então, o sistema de proteção ele pode continuar funcionando mesmo após passar a fase de reparação tecidual. Tá? Por exemplo, uma hipersensibilidade pode durar mais do que deveria, ou seja, pode durar muito mais tempo do que deveria. Tá? Então, por exemplo, enquanto a hipersensibilidade nervosa era para ocorrer apenas na área lesionada, ela pode se espalhar para outras regiões. Então, em vez de estar protegendo apenas o tornozelo machucado, começa a proteger o joelho, começa a proteger outras áreas, o quadril. Então, isso pode acontecer, é um fenômeno que pode acontecer. Essa proteção se torna mais disseminada, mais sistêmica. Tá? Então, essa hipersensibilidade nervosa pode começar a espalhar para outras áreas do corpo. Tá bom, gente? A boa notícia é que os nervos hipersensíveis também podem mudar e tornarem-se menos sensíveis também. Então, o mesmo processo que gerou a sua hipersensibilidade, devido à proteção excessiva do membro, por tempo prolongado demais, que não é necessário proteger o membro tanto tempo, pode gerar um processo de sensibilidade. Então, o processo de sensibilidade que gerou isso, pode acontecer um processo de dessensibilização. Esse processo de dessensibilização vai acontecer gradativamente pela exposição gradual. Grave bem essas palavras. Exposição gradual. Tá? Você vai se expondo gradualmente ao que parece ser irritativo e o alarme de dor vai começar a sentir que que isso não é irritativo, assim, ou seja, isso não é agressivo para você. Então, o seu corpo vai readaptando. Da mesma forma que ele readaptou, ficar sensível, porque achando que tudo seria irritativo, ele fica cada vez menos sensível, achando que tudo não é irritativo. Tá? É um processo inverso. Enquanto os médicos são os especialistas para diagnosticar e tratar lesões ou doenças, é você quem vai ser o perito para diminuir a sensibilidade dos seus nervos. Tá, gente? Então, grave bem essa frase. É você que será o perito para diminuir essa sensibilidade dos seus nervos. Vamos construindo o nosso raciocínio, tá bom? Então, aguardo você na próxima aula e até já, gente.